Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Cante, igreja. Eu nasci como? Maravilha. Que em Cristo. Quem está em graça? Igreja, deixa eu falar algo importante para vocês. Olha, a palavra que vocês vão ouvir agora é uma revelação tremenda e todos precisam entender esta revelação. Eu vou orar com este objetivo, porque a sua vida será mudada, transformada para melhor, uma vez que você entender essa ministração. Então coloque a sua mão na Bíblia, feche os seus olhos e receba esta oração. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por isso, para a tua glória, em nome de Jesus, eu te peço, eu rogo a ti, que manifeste a tua glória, revelando a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. O Senhor fazendo isso, de fato, de verdade, ela não voltará para o Senhor vazia. E então todos serão edificados e terão pleno, perfeito entendimento para a sua glória, e todos serão edificados. Todos ficarão felizes, todos poderão reinar em vida em um nível mais excelente. A minha oração, a minha intercessão é que esta palavra lhe seja revelada e que você receba espírito de sabedoria e de revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Bíblia, papel e caneta. Eu preciso que você, no mínimo, anote os textos que eu vou ler. Eu preciso que você, no mínimo, anote, porque pode ter certeza, depois que você entender o que eu vou ministrar em alguns minutos, depois que você entender, a sua vida vai tomar um outro rumo. Você vai viver em um nível mais excelente, diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Amém? Ô, Jaque, sobre o que nós vamos falar hoje, hein? Qual o tema, Jaque? Ter o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa totalmente diferente é ser selado com o Espírito Santo. E outra coisa diferente também é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa difere da outra. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser selado com o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3. Pode deixar o tema aí, por favor, Jaque. Depois você coloca os seus versículos aí. 1 Coríntios capítulo 3, já orei para que lhe seja revelado o perfeito entendimento. Quem pode falar amém? Bíblia, papel e caneta. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Paulo deixou registrado. Vocês não sabem que sois santuário. A Bíblia diz assim, ó, não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita. Ele está em vós. Vocês não sabem disso? Não sabeis que sois, você não sabe que você é santuário de Deus. O santuário nessa nova aliança não é mais um lugar.
É você. Você vê o pessoal da lei, o santuário, não tem esse negócio aí? Santuário de São João, santuário de São Pedro, santuário de Aparecida, santuário de... Não tem esse negócio de santuário? Mas o apostolado diz que o santuário é você. Não é o que está escrito? Não tem esse negócio aí, santuário de Aparecida, santuário de São João, santuário do Pedro, santuário de São Judas, santuário de não sei o quê. Mas o santuário é você. Não sabeis, você não sabe disso, que você que é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. Bom, se o Espírito de Deus habita em você, então você tem o Espírito Santo. Diga pela fé, levante a mão e diga: eu tenho o Espírito Santo. Diga, está escrito: o Espírito Santo habita em mim. Quem recebe essa palavra? Agora deixa eu falar algo também. Paulo disse em 2 Coríntios 6 que não há comunhão à luz e às trevas. O que ele está querendo dizer com isso aí? 2 Coríntios 6, não há comunhão entre a luz e as trevas. O que ele está querendo dizer? Olha, se você tem o Espírito Santo, Coríntios 3,16, então não tem como ter outro Espírito junto com o Espírito Santo. Quem pegou essa? Porque Paulo disse, 2 Coríntios 6, não tem comunhão à luz e às trevas. Alguns por aí falam assim, olha, você tem o Espírito Santo, mas o diabo está na sua vida, hein? Mas os dois juntos. 2 Coríntios 6, não há comunhão à luz e às trevas, o Espírito Santo é a luz. Não tem como você ter o Espírito Santo e o demônio junto. Não tem como você ter o Espírito Santo e um Espírito que não é santo. Corre aí em 1 Coríntios 2, uma página do lado, versículo 12. Olha que coisa linda que Paulo deixou. Esse é o apostolado. 1 Coríntios 2, 12. Mas nós, olha que legal, nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas sublinha aí, ó. Mas o Espírito que provém de Deus. O que você recebeu mesmo? O Espírito que provém de... O que você recebeu mesmo? Como é que fica agora aqueles pregadores que falam assim que o diabo está na sua vida? O diabo está na sua vida, o demônio está na sua vida. Espera um pouquinho, eu fui ler a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que eu não recebi o Espírito do mundo, eu recebi o Espírito que provém de Deus. Quem crê? Então você não precisa fazer uma campanha para buscar o Espírito Santo. Ou não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem já sabe? Então você não precisa fazer uma campanha para buscar o Espírito Santo. Coríntios 3,16, porque ele habita em vós. Ele já está em você. Você fica feliz com uma notícia dessa? Não é legal saber isso? Mas tem gente que vai numa igreja, o bispo fala que o demônio está na sua vida. Fala ou não fala? Fala que tem um mal na sua vida. Mas só porque está desempregado, tem um mal na sua vida? Quantas pessoas não estão desempregadas? Você sabia que isso não é problema espiritual, o desemprego? É problema social. Ou seja, uma fábrica cabe de trabalhadores, 1.000 trabalhadores. É pouco. A Volkswagen, 20.000 trabalhadores. Bastante, né? Mas o estado de São Paulo tem mais de 20.000 pessoas. O que isso quer dizer? Alguém vai ficar desempregado. Porque se uma cidade tem 200.000 pessoas e numa empresa cabe 20.000 pessoas, 180.000 vai ficar desempregado. É ou não é verdade? Esse problema não é do diabo. Isso é sociologia. Sociologia, estudo sobre a sociedade. Isso é algo social. Não tem como uma empresa que cabe 1.000 ter 20.000. Não tem como. Estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, é heresia, é falso, é mentira dizer que só porque você está desempregado tem um mal na sua vida. Isso é mentira. Quem está entendendo? Isso é falso. Pastor, eu sou açougueiro. Não tem emprego de açougueiro. Irmão, fala para sua mulher ou você mesmo aí, faz um bolo de laranja, corta em pedaços. Quanto que gastou? R$10? Vai vender R$2 cada pedaço, vai dar 20, 25, já vai... Hã?
Aí vende uma forma de bolo. Você é açougueiro, mas não tem emprego de açougueiro? Vai vender bolo, vai vender pipoca, vai vender caldo de cana, vai trabalhar. Deuteronômio 28, o Senhor abençoará as obras das suas mãos. Quem recebe? Não tem emprego, mas tem trabalho. Vai carpir um quintal. Ah, ninguém quer, ninguém falou amém? Carpir um quintal não vai ser de graça. 100, 200, não sei, depende do tamanho do quintal. Então, é falso dizer que o mal está na sua vida porque você está desempregado. O mal está na sua vida porque você discutiu com sua esposa. Mas quem que nunca discutiu com a esposa? Abraão discutia com Sara. Quem que não discute com a esposa? Com a esposa que não discute com o marido. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não pode aceitar a ideia de que você não tem o Espírito Santo só porque você tem defeitos e imperfeições. Provavelmente as pessoas podem te condenar. E aí você ainda fala que tem o Espírito Santo, né? Olha só como que você ficou nervoso. Mas Abraão ficou nervoso, Moisés ficou nervoso, o apóstolo Paulo ficou nervoso, Jesus ficou nervoso, Jesus ficou nervoso. Um dia ele chegou no templo, o pessoal vendendo pomba, vendendo galinha. Estava um pampeiro que você nem imagina. Jesus chega no templo e aquela conversaiada, igual vendedor de peixe, sabe? Ele falou, o que está acontecendo aqui? Derrubou as mesas para lá, derrubou a mesa para cá. Chega, está escrito, vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões. E expulsou todo mundo, os cambistas. Começaram a fazer negócio, a vender, a lucrar. Jesus ficou nervoso. Você acha que ele não ficou nervoso? Claro que ficou. Então, o ficar nervoso é um momento da sua alma. É uma situação, uma circunstância. Ninguém é nervoso 24 horas por dia. Ninguém é nervoso 365 dias. Não, o nervoso é um momento. Depois vem a calmaria. Então você não pode, você tem que entender, você não pode aceitar alguém falar, e depois falar que tem o Espírito Santo. Olha como que você ficou nervoso ontem. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês estão me entendendo? Você imagina eu que sou pastor e apóstolo, hein? Se podem pensar isso de vocês, imagina de mim. Porque, ó em mim, ó em mim. Ainda fala que é pastora. Não é assim? Mas eu já entendi que o Espírito de Deus habita em mim. Eu já entendi, Coríntios 2,12, que eu não recebi o Espírito que provém do mundo, eu recebi o Espírito que provém de Deus. Levante a mão direita e diga, eu recebi o Espírito que provém de Deus. É esse Espírito que está em mim. Independente se você fica nervoso ou não. Toma maracujina. Então, como não se pode atribuir um desemprego ao diabo, também não pode atribuir uma pessoa que ficou nervosa 1 minuto falar que ele não tem o Espírito Santo. Porque quem ficou nervoso foi a carne, momentaneamente. E o Espírito Santo está em você. Está claro ou não está claro? Então, uma coisa é ter o Espírito Santo. Diga por fé, eu tenho o Espírito Santo. Vamos deixar uma coisa clara. Você não pode misturar as suas atitudes carnais com o Espírito Santo que habita em você. Porque senão, você mesmo vai ficar debaixo de condenação. Por isso que lá no sistema tem pessoas que não tomavam Santa Ceia. Não é? Hoje é dia de Santa Ceia. Mas ontem eu fiquei nervoso. Mas antes de ontem também. Mas a semana passada. Mas já faz 3 anos. Mas desde quando eu nasci, então você não pode comer nunca. Não é? Quem é que não ficou nervoso? Porque... mas eu pensei mal. Mas... Por isso que Paulo disse, consulte-se a si mesmo antes de comer isso, hein? Antes de beber, hein? Coríntios 11:20, não é o corpo do Senhor, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês estão comendo outra coisa. Estão fazendo piquenique, estão fazendo churrasco, estão fazendo um encontro de amigos. Coríntios 11:20, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês estão comendo outra coisa. Está comendo pão com manteiga, pão com suco de uva. Tem nada a ver com o corpo de Cristo. Tanto não tem nada a ver que Paulo disse, olha, se alguém tem fome, vai comer em casa.
Pegou essa? Porque as pessoas, um comia muito, e a ceia era com vinho mesmo, um ficava embriagado. Imagina lá, glória, glória, aleluia, glória. Paulo falou, o que está acontecendo aqui? Um embriagado, o outro. Paulo falou, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Paulo disse, João 6, você não lembra que ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu? E esse pão vivo está em você, em espírito. Você não tem que comer nada, nem beber nada, ele já está em você. Então uma coisa é ter o Espírito Santo. Diga por fé, eu tenho o Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 19. 1 Coríntios meia dúzia, verso 19. De novo uma pergunta. Ou não sabeis que o nosso corpo é? Você não sabe que o nosso corpo é o quê? Santuário, uma outra versão diz morada, uma outra versão templo, do Espírito Santo que habita, tem caneta aí? Circula, ó, que habita em vós. Quem recebe? Então diga comigo, está escrito e eu creio. Levante a mão e diga, o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Meu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em mim. Seu corpo é o quê? Mas o bispo mais cedo, ele disse que tem um mal na sua vida. Diz que tem um mal na sua vida. Diz que o diabo está na sua vida. O demônio está na sua vida. Mentira! Está escrito, você não sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita. Ele não vai vir, talvez, quem sabe um dia, se você for bonzinho. Ele já habita em você. Está claro aí? Está claro aí? E eu vou provar que ele habita. 1 Coríntios 12. Vamos fechar esse assunto aqui. Uma coisa é ter o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Eu já orei para que seja revelado tudo que estou pregando e ensinando. 1 Coríntios 12, 3. Coloca o dedo no verso 3. Você precisa compreender isso. 1 Coríntios 12, 3 é a prova que você tem o Espírito Santo. Que você é movido pelo Espírito Santo. Aqui é a prova. Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender. Diga, eu preciso compreender isso. Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos fazer a prova já. Fazer a prova já. Filipenses 2, 9, 10 e 11, Paulo diz que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo é o seu? Senhor. Jesus Cristo é o seu? O que Jesus é seu? Mas Coríntios 12, 3 diz que ninguém pode dizer que ele é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ah, então quer dizer que o Espírito Santo está em você? Por isso que você fala que ele é o Senhor? Está claro ou não está claro? O Coríntios 12, 3. Sabe o que é, Reginaldo? Tem uns por aí que eu não sei de onde você veio, quem é você, o que você está fazendo aí? Se alguém me falasse, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, vim na igreja, ouvi a palavra de Deus. Quem é você? Eu sou Marcos Gomes. Qual o seu nome? Marcos Gomes. Qual o seu nome? Marcos Gomes, não está ouvindo? O que você está fazendo aí? Não, eu vim na igreja, eu vim congregar, louvar a Deus. Ninguém pode dizer, e isso me basta. O Paulo disse, eu vos quero fazer compreender isso, eu já compreendi. O que eu compreendi? Que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Isso não basta.
Uma pessoa, um homem, uma mulher que confessou a Jesus, isso não basta ainda. Não basta. Para mim basta. Paulo disse, olha, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quem aqui já recebeu Jesus como Senhor? Quem já confessou que Jesus é o Senhor? Jesus é o quê? Então você só pode falar isso pelo Espírito Santo que habita em você. Glória a Deus pela sua vida. Agora não pode misturar o Espírito Santo que habita em você com suas obras da carne, porque é provável que alguém confessa Jesus como Senhor e quando chega em casa está nervoso porque ele queria comer bife e a mulher fritou um ovo. Você sabia que é provável? É provável que ele vai dormir hoje feliz, quando chega amanhã de manhã está chovendo, aí ele está lá no ponto de ônibus, o ônibus passa e joga aquela poça d'água nele. Ele não vai falar glória a Deus, aleluia. Ele vai ficar nervoso. Limpinho. Passou gel no cabelo. Aí o ônibus vai lá e aquela enxurrada. Abençoado. Você está no ponto. Você está lá no ponto. Eu nasci para... Toma aquele banho. Eu nasci para a glória do Senhor. Quem aqui já ficou nervoso alguma vez? Tem gente que fica assim. Mas eu já entendi que uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa são sentimentos que você tem. Sentimentos, pastor, eu fiquei tão nervoso, pastor, eu estava indo... Olha, eu indo para o culto, tudo legal, tudo programadinho, na hora de eu sair começou a chover. Pastor, e eu vindo para a igreja, furou o pneu na chuva. Quando eu fui procurar, não tinha macaco nem chave de roda. Pastor, Glória, aleluia. Não, você não fez isso. Então eu entendo. E eu não misturo você ter o Espírito Santo com sentimentos, com atitudes momentâneas da carne. Quem entendeu a primeira parte? Então diga comigo, uma coisa é eu ter o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu confessei a Jesus como Senhor, foi pelo Espírito Santo. Ele habita em mim. Eu tenho o Espírito Santo. Vamos subir um nível. Outra coisa, Jaque, é ser selado com o Espírito Santo. Diga assim, o que isso quer dizer? Que nem todos que têm o Espírito Santo já foram selados com o Espírito Santo. Como assim, pastor? Então ele tem o Espírito Santo e não foi selado ainda? Pode ser. Eu posso ter uma carta que ainda não foi selada pelos correios, que eu nem fui no correio ainda. Quem pegou? Não pode? Ou toda a carta está selada? Não, fiz a carta em casa, acabei de escrever a carta, fechei ela, lacrei, mas ela não tem selo ainda. Está claro aí? Mas eu já tenho a carta. E o que está escrito nela é muito importante. Mas ela não tem selo ainda. Quem entendeu? Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1. Então, uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser selado com o Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13. Paulo nos ensinou tudo sobre isso. Efésios 1, 13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Para aí. Isso aqui encaixa com Coríntios 12, 3. Ficaria assim mais ou menos. Ó. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. E aí eu peguei e confessei a Jesus como Senhor pelo Espírito que habita em mim. Não é o que Paulo diz, Coríntios 12, 3? Que ninguém pode confessar Jesus se não for pelo Espírito Santo? E quando é que confessou? Quando você ouviu a palavra da verdade. É ou não é verdade? Que quando você estava na macumba, lá nem de Jesus não fala, como é que você vai confessar Jesus? No candomblé, na quimbanda, na magia negra, vai confessar Jesus? No satanismo? Não. Mas quando você ouviu, Efésios 1,13, a palavra da verdade, Coríntios 12, 3, aí você, pelo Espírito Santo, diz que Jesus é o Senhor. Alô? Está percebendo o mover de Deus?
Você está percebendo como é que Deus faz? Efésios 1,13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Cadê a caneta? Tendo nele crido. Crido. Crido, a pessoa crê. Tendo nele crido. Nele que é em Cristo. Cristo Jesus. Oh, quando você creu. Alô, presta atenção. Porque tem ovelhas que ainda não creu. Ah, pastor, como que se ele é ovelha ele não creu ainda? Por causa de Romanos 10, vem lá. Vem comigo, Romanos 10. Eu já volto em Efésios 1. Olha Romanos 10, 14. Olha lá. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, é ovelha, mas não creu ainda. E é ovelha, hein? E por que não creu ainda? Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então, como é que vai crer se não ouviu nada? Como é que o muçulmano vai crer que Jesus é o Senhor se ele não ouviu que Jesus é o Senhor? Uma criança nasce no satanismo. Como que ele vai confessar Jesus? O pai e a mãe são satanistas. Como é que ele vai confessar Jesus se ele não sabe de nada? Por isso que tem que pregar o evangelho. Tem que ensinar a palavra. Olha, Jesus é o Salvador, Mateus 1. Ele é o Salvador. Lucas 19:10. Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Por isso, Efésios 2:8. Pela graça você é salvo. Você foi comprado por bom preço. Aí ele vai ouvindo, ele vai crendo. Aí ele, então, Jesus é o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Filipenses 2:10. Eu confesso Jesus como Senhor. Porque ele ouviu, ele creu. Só quem está entendendo. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, ele é ovelha, mas se você não pregar para ele, como que ele vai crer? E assim na face da terra está cheio de ovelhas que ainda não crê. Por que não ouviu? Talvez porque ainda não pregaram. Só quem está entendendo. Então é preciso falar da graça de Jesus, do que está escrito. Quem está entendendo? Senão, mesmo ele sendo ovelha, ele não vai crer, porque ele não está sabendo de nada. Só quem está entendendo o que eu estou falando? Como é que ele vai crer em Jesus se ele não sabe de Jesus? Quem está entendendo? Então volta em Efésios 1:13. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser selado com o Espírito Santo. Veja Efésios 1:13. Tendo nele crido, sublinha na sua Bíblia aí, foste selado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Perguntem, diga comigo assim, quando alguém é selado com o Espírito Santo? Quando ele crê. Quando ele crê. Ô pastor, mas o que é o selo do Espírito Santo? Tendo nele crido, fostes selado. O que é ser selado com o Espírito Santo? Vamos comparar com a carta de Cristo que Paulo diz. Você tem uma carta, você escreveu a carta, colocou no envelope. Aí você vai no correio. Como é que você faz no correio? Você chega no correio e fala assim, imagina você no correio, hein? Essa aqui é a carta. Chega no correio, a pessoa não sabe de nada. Manda essa carta aqui, tá? É assim? Não. Você vai com a carta. Você vai com a carta no correio. Vai até a atendente. A atendente pega a carta e coloca um selo. Por quê e para quê? Por quê e para quê? Esse selo é a garantia, é a segurança que a sua carta foi entregue nos correios e que ela será entregue ao destinatário. O selo é a confirmação que os correios receberam e que a pessoa, o destinatário, vai receber, que a carta vai ser entregue. Quem está entendendo? Sem o selo, a carta não vale nada. Quem está entendendo? Sem o selo, a carta não tem valor. Mas Paulo diz que essa carta somos nós. 2 Coríntios 3. Então, nós hoje, em Cristo, somos a carta
E graças a Deus estamos selados com o Espírito Santo. Porque você creu. Graças a Deus. Aba, Pai, que maravilha. Então, diga comigo, uma coisa é eu ter o Espírito Santo. Diga, o que prova que eu tenho o Espírito Santo é que eu recebi a Jesus como Senhor. Eu confessei a Jesus como Senhor. Diga, outra coisa é eu ser selado com o Espírito Santo. Selado quer dizer confirmado. Você não só tem o Espírito Santo, como você que confessou a Jesus, você está confirmado com o Espírito Santo. Diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens, você está confirmado com o Espírito Santo. Olha que legal. Olha que maravilha. Então levante a mão e diga, graças a Deus eu tenho o Espírito Santo. E também estou selado com o Espírito Santo. E mesmo assim ainda tem gente que pensa que pode perder a salvação, hein? Eu vou te falar uma revelação. O selo, quando se coloca numa carta, não pode ser rasurado, não pode ser retirado, não pode ser rasgado, não pode ser danificado, senão não tem valor. Mas o selo que está em você é um selo do Espírito Santo de Deus. Não há quem rasure, não há quem estrague esse selo, não há quem rasgue esse selo, que invalide esse selo. Você está selado e confirmado com o Espírito Santo da promessa. Ninguém pode tirar o que Deus te deu. Você está carimbado, selado, confirmado pelo Espírito de Deus. Aba, Pai. Como é que você pode perder a sua salvação se você está selado com o Espírito Santo da promessa? Qual promessa? A promessa da salvação, Isaías 45. O meu povo será salvo com eterna salvação. Havia uma promessa. Mateus capítulo 1. Coloca o nome do menino de Jesus porque ele salvará o seu povo. Era promessa. Se você está selado com o Espírito Santo, então a sua salvação está garantida. Pai, diga comigo, uma coisa é ter o Espírito Santo. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Diga, outra coisa é ser selado com o Espírito Santo. Você não creu em Jesus, que é o Senhor, o Salvador? Você não creu? Efésios 1,13, tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então diga, eu fui selado com o Espírito Santo quando eu criei. Quando eu acreditei. Um foi num dia, o outro no outro dia. Um foi de manhã, um foi de noite. O outro foi... Cada um tem a sua história. O importante é que todos estão selados com o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Tem porque eu disse ou tem porque está escrito? Estiver escrito, eu creio, você tem o Espírito Santo. Não esqueça, Coríntios 3,16. Seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em você. Coríntios 6,19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em nós? Então você tem o Espírito Santo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Está escrito que você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E também está escrito, se você tem e creu em Jesus, você já foi selado com o Espírito Santo. Olha que legal. Mas outra coisa totalmente diferente dessas duas coisas é ser cheio do Espírito Santo. Me dá um sinal quem está percebendo a diferença. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem está percebendo? Um pastor tem por obrigação saber isso. O pastor tem por obrigação. Mas eu já vi pastor dizendo que tem pessoas que não têm o Espírito Santo. Como é que não tem o Espírito Santo se Jesus já morreu para que ele tivesse o Espírito Santo?
E ele está debaixo da graça, da nova aliança. Como é que ele não tem? Não tem ainda? Então vamos lá em Romanos 8. De repente tem alguém que não tem ainda, né? Vamos ver Romanos capítulo 8. É verdade, pastor. Todo mundo tem o Espírito Santo? Depende de quem é esse todo mundo. Não, todos. Eu quero saber se todos têm o Espírito Santo. Mas se todos, quem que é esse todos? Todas as ovelhas? Todas as ovelhas ou toda a humanidade? Não, todas as ovelhas da face da terra. Se é ovelha, tem o Espírito Santo. Então, mas e se não é ovelha? Ele não pode ter? Ele não tem como buscar? Não. Por quê? Romanos 8, versículo 9. Veja na sua Bíblia. Romanos 8, verso 9. Paulo falando com a igreja. Ou seja, Paulo falando com quem tem o Espírito Santo. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Para aí. Eu já não li o Coríntios 3,16 que o Espírito habita em vós? Li ou não li? Então não tem o se é, porque ele já habita em você. Então por que o Paulo diz se é que ele habita? Porque aqui na terra tem pessoas que ele não habita. Será? Ué, o que Paulo disse em Romanos 8,9. Olha lá, Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem... Para aí, porque aqui fala de duas pessoas. Coloque seu dedo no verso 9. Romanos 8,9. Ó. Vós, isso aqui é uma pessoa. Vós quem? Nós. Eu, você. Eu, você, plural, nós. Paulo falando vós. Então aqui é uma pessoa. Diz respeito a uma pessoa. Amém? Vós quem? Nós. Olha lá. Não estáis na carne, Romanos 8, 9, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Habita em nós ou não habita? Então diga, eu estou em paz. Aí Paulo explica. Ó a segunda pessoa. Mas sujeito oculto. Mas se alguém é sujeito oculto. O que tem esse alguém, Paulo? Se alguém não tem o Espírito de Deus. Levante a mão e diga, eu tenho o Espírito de Deus. Diga, então não é comigo que Paulo está falando. Diga, é com quem não tem. Mas nós temos. Alô, quem está entendendo? Romanos 8, 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele por quê? Corre em 1 Coríntios capítulo meia dúzia, o próximo livro. Por que não é dele? 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Por que não é dele? Se alguém não tem, esse tal não é dele. Por quê? Coríntios 6, 19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Sublinha. Fostes o quê? Você foi o quê? O que nós fomos? Então diga, por isso que nós temos o Espírito Santo. Porque nós fomos comprados. Mas Paulo disse em Romanos 8,9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não tem o Espírito Santo, não tem, porque não é dele. E não é dele por quê? Porque ele não foi comprado, ele foi o quê então? Romanos 9. Menos de um minuto, Romanos 9. Se ele não foi comprado, então ele foi o quê? Romanos 9, verso 22. Ele não foi comprado, né? Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele não foi comprado. Suportou com muita paciência, os que não foram comprados, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para o quê? Para a perdição. Por que foram preparados para a perdição? Porque eles não foram comprados. Se não foi comprado, Romanos 8,9. Esse tal não é dele. Se não é dele, ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem o Espírito de Cristo. Ele não foi comprado. Ele foi preparado para a perdição. Adeus que estão entendendo o que estou falando aqui. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, uma coisa é ter o Espírito Santo. Quem entendeu isso?
Então diga, eu tenho o Espírito Santo. Diga, outra coisa é ser selado com o Espírito Santo. Diga, eu fui selado com o Espírito Santo. Quando eu criei em Jesus. Agora falta o terceiro nível, né? Vamos subir de nível. Efésios, abra sua Bíblia aí para terminar. Capítulo 5. Efésios 5. Uma coisa... Qual o tema, Jaque? Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser selado com o Espírito Santo. E outra coisa diferente das duas é ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5, verso 18. Olha lá. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho. Com vinho, com cerveja, com uísque, com pinga. Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão. Uma outra Bíblia diz, em que há contenda. Sublinha aí, ó. Mas enchei-vos do Espírito. O que nós devemos fazer? Pastor, Paulo mandou nos enchermos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Mas alguém na Bíblia já se encheu do Espírito? Vamos ver se tiver escrito. Deixa o Efésios 5 aberto, estamos terminando. Abre em Atos 2. Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Veja Atos 2. Vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 2. Estou terminando já, em 3h30. Atos 2. Olha lá que legal, ó. Verso 4. Atos 2, 4. Cadê a caneta? Todos foram cheios do quê? Alô? O que Paulo disse em Efésios 5,18? Enchei-vos do Espírito. Então é possível se encher do Espírito. Porque Atos 2,4, todos foram o quê? Eu não vou ter tempo, mas vou mostrar mais um. Veja Atos capítulo 4 agora. Veja, vira só uma página. Atos 4. Olha lá, ó, verso 31. Atos 4, 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Então quer dizer que é possível e é verdade mesmo esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo? Levante a mão e diga assim, ó, eu tenho o Espírito Santo. Diga, eu fui selado com o Espírito Santo. E eu posso ser cheio do Espírito Santo. E para terminar, fechar com chave de ouro, Efésios 5. Por isso que eu falei para você não fechar. Quando Paulo disse em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, aqui nós temos que fazer uma pergunta a Paulo. Efésios 5,18, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que fazer uma pergunta para Paulo. Ele disse, mas enchei-vos do Espírito. Digam assim, como? Diga, como eu vou me encher do Espírito? Olha o verso 19. A receita. Ó. Olha o verso 19. Falando... Circule na sua Bíblia, falando. O que nós temos que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Falar. É a primeira coisa. Falar o quê? Falando entre vós com salmos. Não é para você ler os salmos. O que é falar entre nós com salmos? Salmos são poesias. Quando você fala ao Senhor, Senhor, eu te louvo, meu Deus e meu Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu te louvarei de todo o meu coração. Isso é salmo. Quem entendeu? Por isso que Paulo fala, cantando e salmodiando ao Senhor. Como ser cheio? Como? Não vamos ter tempo hoje, porque eu vou terminar a reunião daqui a pouco. Mas nós temos o culto aqui de oração profética, todo terceiro sábado do mês. E temos cultos também na hora do louvor. Agora não porque eu estou pregando, mas na hora do louvor.
Quem está entendendo? Nós temos momentos onde toda a igreja pode e deve ser cheio do Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito Santo? Uma coisa é ter o Espírito Santo, você já tem ele. Outra coisa é ser selado com o Espírito Santo, você já foi selado com o Espírito Santo. Você já está selado. Agora, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Como? Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Então eu venho no culto e fico quietinho esperando ele me encher? Não, aí não vai acontecer nada. Nunca vai acontecer nada. Então como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Verso 19. Falando, Efésios 5:19, Paulo ensina como ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Quem está entendendo? Dá um sinal. Aguenta aí que estou terminando já, aguenta aí. Não fica dando bronca no pastor não, hein? Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando. O que devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo? Cantar. Cantando e eu te louvarei, Senhor, Deus meu da minha salvação. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. 20. Dando sempre graças por tudo, em tudo eu dou graças a Deus, Senhor, por essa noite, eu te louvarei de todo o meu coração, Deus meu e Rei meu, graças a Deus, porque todas as coisas colaboram para o meu bem, e você pode ficar minutos e momentos e até horas cantando e salmodiando ao Senhor e dando graças, e se fizer isso, verso 18, você vai se encher do Espírito Santo. Ficou claro ou não ficou claro? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar por um instante. Levante a sua mão direita, feche os seus olhos. E diga comigo assim: graças a Deus eu já tenho o Espírito Santo. Graças a Deus eu já fui selado com o Espírito Santo. E eu entendi perfeitamente o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu posso ser cheio do Espírito Santo a qualquer hora, a qualquer momento, contanto que eu fale ao Senhor com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no meu coração, dando sempre graças por tudo e por todas as coisas, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, glorificando a Deus. Eu vou me enchendo do Espírito Santo, que já habita em mim, que eu já estou selado com Ele. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, como foram em Atos 2, como foram em Atos 4. Está escrito, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu também posso ser cheio do Espírito Santo, a qualquer hora, a qualquer momento. Paulo me ensinou o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Cantar, salmodiar, cantar hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor de todo o meu coração. Assim, fazendo isso, eu vou me enchendo do Espírito Santo, para a glória de Deus. Quem entender? Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser selado com o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Diga comigo: eu entendi. Eu tenho o Espírito Santo. Eu já fui selado com o Espírito Santo. E eu posso me encher do Espírito Santo, para a glória de Deus. Palmas ao Rei, graça e paz, e até quarta-feira. Graça e paz, glória a Deus por cada um de vocês.